Olá, gente, tudo bem? É um prazer para mim estar participando desse evento online e falar de um tema que para mim é paixão, que é a aromaterapia. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Andresa Liardi, eu sou terapeuta, atuo há mais ou menos 8 anos quando eu comecei a minha jornada de busca, que primeiro começou como uma busca interna e situações da vida foram me levando e eu acabei realmente descobrindo qual era um dos meus propósitos nessa vida. E hoje eu me dedico ao trabalho da saúde mental e emocional em todas as suas instâncias. E uma das ferramentas que eu utilizo e que ganhou meu coração foi a aromaterapia, quando eu conheci ela há mais ou menos uns 5 anos. Além de utilizar ela no trabalho terapêutico, eu também hoje facilito o curso de formação para quem deseja ser um aromaterapeuta. A aromaterapia, eu considero ela como uma arte, a arte de cuidar do outro através do uso dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles não são não são uma novidade. Felizmente estão ficando conhecidos, né? Muitas informações vêm se propagando, mas o uso das substâncias aromáticas para fins medicinais, estéticos e religiosos já são usados há muito tempo. A gente tem aí informações históricas do uso dessas substâncias no Egito, na Índia, na Grécia, na China, há muitos e muitos anos. O que aconteceu é que toda essa abordagem terapêutica mais natural, com o tempo, ela se perdeu. Foi ficando um pouco de lado e felizmente hoje a gente vem resgatando essa conexão com a natureza, com o natural, através dessas terapias hoje, né, enquadradas como integrativas e complementares, que vem ganhando espaço e também reconhecimento na nossa sociedade como uma forma de preservar a nossa saúde, como uma forma de a gente ter mais equilíbrio, mais qualidade de vida. E falando sobre aromaterapia no autocuidado, o que são os óleos essenciais? A gente começa por aí, né? Compreendendo o que são essas joias da natureza, como eu chamo, porque realmente os óleos essenciais, eles portam uma riqueza muito grande. Quando a gente começa a estudar os óleos, quando a gente começa a utilizar, e eu como terapeuta, já utilizando todo esse tempo com pacientes, com pessoas e vendo os resultados, eu vou me encantando a cada dia. E eu recebo muito feedback também das minhas alunas que relatam para mim, né, processos, casos que elas acompanham e utilizam os recursos dos óleos essenciais. E eles realmente são uma grande contribuição para o nosso bem-estar. Mas afinal, né, o que são esses óleos essenciais? Os óleos essenciais são extraídos de plantas, flores, raízes, madeiras, enfim, a natureza ela é rica e abundante em nos oferecer estas substâncias. Óleos essenciais são altamente concentrados. Por que a gente diz que eles são altamente concentrados? Vocês sabiam que uma gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de partes daquela planta? Quando eu entro em contato com uma gota de óleo essencial, por exemplo, se eu colocar aqui na minha mão, vai entrar através da minha pele. Quer dizer, equivale-se, né? Como se eu estivesse tomando 25 xícaras de chá daquela planta, guardadas as devidas proporções, já que os óleos essenciais são uma combinação química de diversos componentes. Nós podemos encontrar mais de 300 componentes químicos em um único óleo essencial. Por isso que é importante a gente ter informações, a gente conhecer e saber de que forma os óleos nos ajudam, conhecer as contraindicações, as precauções que a gente tem que ter ao utilizar,
buscar informações que sejam confiáveis e seguras. Porque mesmo os óleos essenciais sendo naturais, extraídos de plantas, eles têm contraindicações. Alguns óleos não podem ser usados, por exemplo, por pessoas que têm pressão alta, que sofrem ataques epiléticos. As gestantes, devemos ter um cuidado redobrado, porque muitos óleos podem ser abortivos, podem causar deformidades nos fetos e outras situações. Por isso que é importante, e eu sempre trago muito isso muito forte, a questão do uso consciente, com sabedoria. Então, essas substâncias aromáticas que promovem tanto bem-estar, elas estão na natureza. E de que forma nós podemos utilizar os óleos? De que forma eles entram em contato conosco? Uma das formas que a gente pode estar se beneficiando é através do uso em massagens. Aí, o óleo essencial vai entrar em conexão conosco através da nossa pele. Nunca um óleo essencial deve ser usado puro. Sempre ele deve ser diluído em uma base oleosa, como um óleo vegetal ou uma base creme, adequada para diluição de óleos essenciais. E outra forma de a gente se beneficiar dos óleos essenciais é através da inalação. Então, essas são as duas vias que eu tenho para estar entrando em contato com os óleos essenciais, através da minha pele e através do meu olfato. Quando eu trabalho com aromaterapia, eu crio muitas formas de a pessoa estar em contato com os óleos, que pode ser através de uma sinergia, através de um creme. Você pode se beneficiar dos óleos essenciais através de um escalda-pés, através de sinergias específicas, onde você vai aplicar em determinadas partes do corpo, ou até mesmo fazendo um perfume terapêutico. São muitas as possibilidades do uso dos óleos essenciais. Mas qual é a relação que o óleo faz no meu corpo quando eu entro em contato com ele, através da minha pele ou até mesmo, principalmente, através da inalação? Uma forma de nós usarmos os óleos essenciais através da inalação é através do colar aromático. Aqui nesse colarzinho nós colocamos uma gota de óleo essencial e vamos usar por mais ou menos 4 horas por dia. Posso usar durante 21 dias e depois eu tenho que dar um intervalo para o meu corpo, porque eu estou em contato com aquela informação, aquelas substâncias aromáticas, compostos químicos. Então é importante eu ter um período de descanso, digamos assim, o que a gente chama de um espaço terapêutico, para mim me perceber quais foram os benefícios que eu tive através da inalação. Por que e como que essas moléculas aromáticas me trazem bem-estar? E aí está um dos caminhos quando eu uso a aromaterapia. Quando eu inalo um óleo essencial, ele entra diretamente aqui pelas minhas narinas e faz conexão com uma parte do nosso cérebro que é chamado de sistema límbico. As propriedades terapêuticas dos óleos essenciais vêm da combinação destes compostos químicos que trazem ações que trazem resultados para o nosso corpo físico, como ser antidepressivo, antiviral, anti-infeccioso, ter uma ação sedativa do nosso sistema nervoso central e assim outras atuações. No nosso sistema emocional, nas nossas emoções, os óleos essenciais atuam através da conexão com o nosso sistema límbico. Quando eu inalo uma molécula aromática, um óleo essencial, essas moléculas aromáticas que entram pelas minhas narinas fazem uma conexão com o meu sistema límbico. E o sistema límbico ele é considerado o cérebro emocional.
Ali no sistema límbico, que é composto por outros microsistemas que fazem uma conexão entre si, nós temos a sede das nossas memórias, principalmente as memórias de longo prazo, a nossa relação emocional com essas memórias, ou seja, se o que eu vivi foi bom ou foi ruim. Também faz conexão com a nossa resposta mais automática à sobrevivência, fome, sono, reprodução. Também no sistema límbico tem um local onde estão a sede das memórias mais traumáticas, os nossos comportamentos, as nossas relações sociais, a minha identidade com o meu eu. Então, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre o sistema límbico, mas essa conexão que os olhos fazem é o que nos traz as respostas emocionais. Por exemplo, se eu vou utilizar um óleo para trazer bom humor, para trazer alegria, como os óleos cítricos, por exemplo, como uma bergamota, como uma laranja doce, que são óleos essenciais que promovem essa sensação de bom humor, deixar a gente mais alegre, mais otimista. Então, são essas as relações que os óleos essenciais fazem com o nosso corpo. É dessa forma, é uma das formas, né? Sentir o aroma que eu vou estar me beneficiando na parte emocional. Mas também os óleos essenciais, eles têm uma atuação a nível vibracional. Por que isso? Os óleos essenciais, quando é feito a extração de um óleo, eu estou extraindo daquela planta todo o componente energético e informacional que foi colocado ali. Todo reino vegetal é uma consciência, é uma informação. Quando eu faço a extração de um óleo essencial, eu estou extraindo, junto com aquelas gotas, também um campo de informação vibracional. Quando eu entro em conexão com o óleo essencial, eu estou entrando em conexão com aquela nova informação, que são informações o quê? De cura, de bem-estar, de harmonia, de equilíbrio. Então, a gente se beneficia nesses aspectos da nossa vida, a nível físico, mental, emocional e vibracional. Por isso que eu considero os óleos essenciais joias da natureza. As informações que eles portam são de uma grande riqueza para nossa saúde, mas também para nossa conexão e compreensão de nós mesmos. Por isso que eu escolhi o tema do autocuidado. O que é o autocuidado, né? O que é esse gesto que eu posso fazer para ter mais saúde, para ter mais alegria e para ter mais consciência? Eu percebo que a gente talvez não compreenda tão claramente o que é um ato de autocuidado. O autocuidado está muito relacionado ao amor próprio, porque quando eu tenho um amor próprio saudável, eu vou fazer todo o possível pelo melhor para mim, pela minha saúde, pela minha alegria, para mim ter uma boa qualidade de vida. Então, eu vou estar mais atento, me observando como estão a qualidade dos meus pensamentos, qual é a qualidade das minhas emoções. Eu passo a maior parte do tempo em equilíbrio, ou ansioso, ou triste, ou irritado, nervoso, guardando ressentimentos, buscando fugas para os meus problemas, no álcool, na bebida, em distrações. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, essa relação do autocuidado e como os óleos essenciais podem ser uma contribuição para você ter mais consciência sobre si mesmo, poder curar aquelas questões que não estão bem na sua vida, ter mais saúde e ter mais equilíbrio.
Então, algumas formas de você se beneficiar do uso dos óleos essenciais para promover o seu autocuidado é através da inalação direta, né, de um colar aromático, ou através da aromatização do seu ambiente, através daqueles rechôs elétricos. Hoje já tem outros novos, onde você coloca umas gotinhas e perfuma o ambiente. Então, colocando no seu ambiente de trabalho, na sua casa, tem que cuidar, obviamente, porque se a gente tem outras pessoas que estão naquele mesmo espaço, a questão do aroma ela é muito particular, né? Já que nós temos uma memória olfativa. O que isso significa? Às vezes a gente sente um cheiro de alguma coisa e a gente vai se conectar a uma lembrança, seja ela boa ou ruim. Mas às vezes a gente não tem total clareza, a gente sente um aroma e a gente sente um desconforto, porque a memória com relação àquele aroma ela não está totalmente clara. Então, a mente tem muitos segredos, principalmente no nosso inconsciente, nem tudo está tão claro. Então, você pode também, através de massagens, ou você vai num profissional, ou você mesmo pode pegar, por exemplo, um óleo vegetal puro e colocar ali, dependendo da quantidade desse óleo vegetal, se for 50, 100 gramas, você pode estar colocando 5 ou 10 gotas de algum óleo essencial da sua preferência ou alguma coisa que você queira trabalhar e pode estar utilizando no seu corpo. Então, essas são algumas formas, né? Escaldapés também é excelente. Você pode diluir algumas gotas no mel, por exemplo, esquenta aquela água, coloca os seus pés ali, fica relaxando, sentindo o aroma. Lembrando, os óleos essenciais nunca devem ser usados puro diretamente na pele. Sempre devem ser diluídos em alguma base que seja adequada. Por que é importante a gente prestar atenção nisso? Alguns óleos essenciais são dermoabrasivos. O que isso significa? Que eles podem causar lesões na nossa pele. Alguns óleos essenciais, se em contato com o sol, como os óleos cítricos, eles causam queimadura e isso é muito sério. Por isso, a gente sempre tem que ter esse cuidado de buscar informações na hora de usar óleos essenciais para garantir a segurança e os reais benefícios que eles podem oferecer para você. E para deixar minha contribuição de participação nesse evento, eu vou deixar 4 dicas, na verdade, de 4 óleos essenciais que eu considero que podem ser uma excelente contribuição para vocês conhecerem e experimentarem, principalmente nesse momento mais desafiador que a gente está vivendo, onde eu percebo que as pessoas estão mais angustiadas, com medos, dúvidas, onde muitas vezes o nosso humor, as nossas questões emocionais, elas estão oscilando um pouco, em decorrência de todo o cenário, né, que está acontecendo nesse momento. Então, eu vou deixar aqui 4 sugestões que você pode utilizar da seguinte forma: colocando 2 gotinhas na fronha do travesseiro à noite para dormir, ou você pode estar utilizando, né, no colar pessoal, como eu já falei, é uma forma de você estar se beneficiando dos óleos essenciais. Apenas 1 gota por dia é o suficiente, certo? Se você for fazer o uso do colar pessoal, utilize por 20 dias, depois dê mais ou menos 7 dias de pausa, perceba como você vai se sentir. Ou então você pode estar fazendo uso, se quiser usar em casa, daqueles rechô elétricos ou aqueles que tem atualmente que saem aquela fumacinha, né? Então, são formas de você estar se beneficiando, estar fortalecendo o seu autocuidado nesse momento onde a gente está um pouco, às vezes, mais fragilizado por conta de tudo que está acontecendo. Então, um dos óleos que eu quero indicar é, claro, a lavanda, que é um excelente óleo para nos ajudar a regular o nosso sono. Muitas pessoas têm aí dificuldades para dormir, muitas vezes as preocupações, né? E principalmente, outra ação do óleo da lavanda é equilibrar, é harmonizar
emoções mais conflituosas, mais pesadas que muitas vezes a gente está vivendo naquele momento. Então, a lavanda, ela promove uma sensação de paz, de harmonia e de bem-estar. Outro óleo essencial que eu realmente sou apaixonada e recomendo muito que vocês experimentem é o óleo de bergamota, certo? Só é importante a gente ter o cuidado, né, com todos os óleos cítricos, para nunca utilizar diretamente na pele, como eu já falei, mas os cítricos principalmente porque em contato com o sol eles causam queimadura na pele. O óleo de bergamota é um óleo que promove bom humor, otimismo, alegria, então ele é excelente para esses momentos onde a gente está um pouco mais melancólico, um pouco mais chateado. Ele vai trazer um novo ânimo. Ele é um óleo de poder pessoal, ele é um óleo que trabalha inclusive o amor próprio e a autoestima. E também ele tem uma característica que eu gosto muito. Ele é um óleo que promove a gente ser autêntico, a gente perceber quem a gente realmente é e deixar de lado, deixar de se importar com a opinião dos outros a respeito de nós mesmos. Então ele é um óleo que vem promover essa autenticidade, a gente ser quem a gente realmente é. Outro óleo que eu vou indicar é o óleo de tangerina. Nesse momento que a gente está mais em casa, muitos pais estão com as crianças e eles ficam bastante agitados, inquietos, por conta de estarem, né, mais dentro de casa, sem poder estar na rua ou indo para a escola. Então a tangerina, ele é um óleo que reduz a inquietação e a hiperatividade das crianças. Ele vem reduzir também a nossa ansiedade, a nossa melancolia, e ele é um óleo que estimula o carinho, a amizade, os afetos. E por fim, quero deixar aqui a contribuição, o óleo de limão siciliano, que também é um óleo que a gente tem que ter cuidado, caso você tocar, lavar, né, a pele onde encostou, porque ele é um óleo que em contato com o sol pode manchar ou queimar a sua pele. Porque o óleo de limão siciliano eu indico até o uso doméstico, né, num difusor. O óleo de limão siciliano, ele é um antiviral e um antibactericida. E ele promove também, ele estimula o nosso sistema imunológico e ele tem uma ação de promover uma asepsia no ambiente, inclusive a nível energético. E também ele contribui para promover, para facilitar, digamos assim, a comunicação entre as pessoas. E todos os óleos cítricos, eles trazem uma energia de otimismo, de alegria, de bom humor. Então, eu super recomendo. Espero que essas dicas possam ser uma boa contribuição para você. E os óleos essenciais são um recurso terapêutico maravilhoso de promoção da saúde e bem-estar. O trabalho de um terapeuta, seja qual for a abordagem que a gente utilize, mas dentro desse olhar holístico, é tratar o indivíduo como um todo. Então, não é somente tratar os sintomas, mas principalmente atuar na causa daquilo que está causando o desconforto ou o sofrimento. Então, se for necessário, busque um profissional qualificado para lhe ajudar no seu processo. E muito obrigado pela participação de vocês nesse evento. Espero que tenha sido uma contribuição, conhecer um pouco mais. Lembre-se, o autocuidado é uma questão de consciência, que a gente tem que ter uma percepção sobre si mesmo. São atitudes e ações que a gente faz buscando a nossa saúde integral, buscando a alegria, a satisfação. Um beijo e obrigado pela participação de todos.